foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Iremos andar. iremos andar, Iremos andar. iremos andar, iremos andar em Cristo Senhor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar.
Boa noite, irmãos queridos. Estamos chegando para mais um culto, mais um estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, terça-feira. Este tem sido um momento muito especial para a Igreja Batista em Jardim Santana. Eu, pastor Eliakim, pastor titular da Igreja Batista em Jardim Santana, tenho tido um privilégio muito grande em chegar até você para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero já lembrar para você que a nossa igreja, a Igreja Batista em Jardim Santana, nós já estamos tendo os nossos cultos presenciais. É lógico, nós estamos seguindo toda a orientação legal, seguindo todo o protocolo. Você chegando na nossa igreja, num dos cultos nosso presencial, você vai sentir seguro, você vai sentir bem, você vai ser recebido, vendo, verificando como está a sua temperatura. Logo depois, alguém vai estar colocando à sua disposição o álcool gel, colocar na sua mão para você se higienizar a sua mão, e você vai perceber que todos os nossos bancos estão mantendo a distância exigida, tanto a distância dos bancos quanto com a quantidade de pessoas que são colocadas nos bancos. Colocamos as pessoas para manter a distância uns dos outros, cumprindo assim o protocolo. Então, você que ainda está inseguro, está tendo dificuldade ou ainda não assistiu um dos nossos cultos, venha assistir um dos nossos cultos para você ver que é muito tranquilo, muito seguro participar do culto da Igreja Batista em Jardim Santana. Nós estamos com cultos presenciais no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, logo depois do culto. Nós temos a escola bíblica dominical. Uma outra coisa significativa e importante que você deve saber é que nós também diminuímos o tempo do culto, tá? Para que as pessoas não precisem passar tanto tempo no mesmo lugar, tá? Então, nós tínhamos aí um culto que gastávamos aí no domingo à noite, em torno de 2 horas, iniciando às 7 horas. Na verdade, os nossos cultos demoram em torno de no máximo 2 horas, na verdade, 1h30, né? Iniciando às 7 horas e encerrando às 8 horas e 30 minutos. E agora nós estamos aí encerrando o culto da noite, no máximo 8, às vezes 8 horas, 8h10. Nós já encerramos o culto da noite para ficarmos menos tempo dentro do templo e tendo culto presencial. Então nós temos tomado todos esses cuidados. Mas é um privilégio estarmos juntos depois dessas orientações, depois de toda essa palavra. Estamos vendo aí todo o problema que estamos enfrentando, estamos na expectativa da vacina, e fique atento, meu irmão, a essa questão do início da vacinação. Assim que iniciar a vacinação, procure, né? Procure ver se você já está dentro do quadro daqueles que vão receber. Se você estiver, se apresente para vacinar. Só assim você irá ter mais tranquilidade, a sua família vai ter mais tranquilidade, nós na igreja também iremos ter toda a tranquilidade. É lógico que mesmo vacinando e tudo, indo para o culto, nós usamos máscara, não tiramos a máscara no templo, né? Todas as pessoas que estão cultuando, mas por segurança mesmo. E fazendo isto, nós iremos continuar de portas abertas, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado muito a nossa igreja, e como tem abençoado tantas outras igrejas que têm cuidado nesse sentido.
Nós já iniciamos o culto louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Que delícia, né? Na terça-feira, iniciarmos o culto da terça-feira ouvindo uma mensagem que possa nos preparar para estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós teremos novamente o pastor Marcos. Eu tenho gostado muito dos estudos do pastor Marcos, dos estudos do livro de Atos, como ele tem esse poder de síntese, né? Ele tem uma capacidade muito grande de sintetizar a mensagem e deixar claro a apresentação. Então nós temos aí revezado com o pastor Marcos, trazendo ele. Eu sei que os irmãos gostam do estudo do pastor Marcos Botelho, é uma bênção, um homem preparado, um homem que tem abençoado as igrejas por onde ele tem passado para pregar o Evangelho, e ele propôs fazer essa série de estudos também do livro de Atos, assim como a nossa igreja. Então nós estamos aí usufruindo dessa bênção e dessa graça do pastor Marcos estar trazendo para nós esse estudo. Hoje ele estará trazendo o estudo do capítulo 18 e o capítulo 19. Veja só que está avançando e você está acompanhando aí este estudo. Vamos, portanto, para o estudo. Nós vamos ouvir mais uma música para nos preparar para o estudo da palavra de Deus, e logo depois dessa música você fica com o pastor Marcos Botelho. Que Deus te abençoe e tenha um bom estudo. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, ousado amor de Deus, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Bom, vamos entrar no capítulo 18. O capítulo 18 começa com Paulo indo para Corinto e encontrando o casal refugiado, Áquila e Priscila. Esse casal está saindo de Roma, da Itália, fugido já de perseguição, e eles se encontram e dá uma conexão entre os dois. Paulo mora com eles e trabalha com eles fazendo tenda. Só aí eu já quero começar parando. Interessante como Paulo, sendo o apóstolo dos apóstolos, dos gentios, um homem tão sábio, alguém que realmente era enviado por Deus, ele não deixava de ter que trabalhar com outras coisas para ter o seu sustento. Ele achava isso muito digno, e é muito interessante isso. Ele fazia suas tendas, ele chegou naquela casa, ele queria pagar pelo aluguel por estar lá, e ele trabalhava para fazer isso, e lá ele ficou um bom tempo. Logo no começo ele foi para a sinagoga pregar para o seu povo, o povo aos judeus, mas de novo eles não aceitaram, eles recusaram, expulsaram da sinagoga Paulo. Paulo, muito indignado, ele sacode as sandálias dos pés, tira a poeira, e ao tirar a poeira é um protesto de dizer que eu fiz minha parte, mas vocês não aceitaram. E aí ele vai pregar entre os gentios e muitos se convertem, desde o líder da sinagoga até os gentios vão se convertendo, judeus. E Paulo tem um sonho, uma visão, um sonho. Deus aparece para ele, fala para ele ficar ali em Corinto, que Deus, para ele não ter medo de perseguição, e que Deus iria usá-lo. E ele fica por 1 ano e meio lá, pregando e ensinando o evangelho. Ali ele consegue muita gente, muitas vidas se convertem a Jesus Cristo por intermédio de Paulo e do casal que o acolheu, que virou os seus discípulos, que vão virar líder da igreja, Áquila e Priscila. Depois disso, a turma de Corinto fez um dossiê sobre Paulo, querendo acusá-lo de perseguir os deuses do local, por estragar a cultura, pregar contra a religião da época ali. E eles levaram até o tribunal, e lá Gálio, que era o líder lá do tribunal, falou: isso é um problema de vocês, isso é um problema da religião. Se fosse um problema do Estado eu resolveria, mas isso é um problema de vocês. E eles ficam tão revoltados que eles espancam Crespo, que é o líder da sinagoga, que tinha dado voz a Paulo logo no começo e se converteu a Paulo lá na frente do tribunal, para ver se dava uma revolta, mas nada acontece. Paulo se retira, ele faz uma promessa a Deus, um voto que a Bíblia não fala qual que é, ele rapa a sua cabeça e ele vai para a Síria de barco com Áquila e Priscila.
Mais uma vez a gente percebe Paulo sendo perseguido, dessa vez com documentos pelo tribunal. A gente vai ver aí nos próximos capítulos o tempo todo esse roteiro de que Paulo chega na cidade, ele vai até a sinagoga, na sinagoga ele é rejeitado, ele vai pregar entre os gentios, há uma grande conversão, há uma massa, os sinais acompanham Paulo com curas, com milagres, sempre tem isso, sempre tem um grupo que se levanta da sinagoga e um grupo que se levanta dos gentios para perseguir, e geralmente ou Paulo se dá mal, ou ele é apedrejado, ou ele é espancado, ou os amigos, discípulos de Paulo são apedrejados, espancados. Isso sempre acontece, isso vai se repetindo. Por que eu estou dizendo isso? Pregar o nome do Evangelho não significa estar blindado, muito pelo contrário. Os textos mostram a vida, a Bíblia mostra, a vida de Paulo mostra o tempo todo que pregar o Evangelho é extremamente perigoso. Aliás, se você não está sendo criticado ou até mesmo perseguido, correndo risco de vida, tem que repensar para ver se você realmente, ou se eu realmente nós estamos vivendo o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus causa isso, traz conversão, traz transformação de vida, mas também traz inimigos. E Paulo vai de cidade em cidade fortalecendo os seus discípulos, as igrejas. É interessante que agora a gente vai chegar nesse capítulo, no próximo, várias paradas, é mais um relato histórico de Lucas, escrevendo claramente os lugares, você faz os pontos. Se você pegar um mapa das viagens de Paulo, a primeira e a segunda, você vai ver vários pontos onde ele vai parando, onde ele plantou a igreja, mas ele vai fortalecendo os presbíteros, os bispos do seu local, vai encorajando, vai mostrando que o Evangelho, mesmo com a perseguição, não para de crescer. Ali começa a realmente ser, às vezes, com a perseguição ou alguns mártires, começa o sangue ser como sementes e que vai brotar o Evangelho forte, igrejas verdadeiras. Ele faz isso até chegar em Éfeso. Em Éfeso ele deixa Priscila e Áquila. Lá em Éfeso tinha um homem chamado Apolo. Ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento e era um homem culto. Já pregava nas praças, ele sabia fazer essa discussão no debate com os religiosos judeus que vinham contrapor todo o ensinamento de Paulo. E Apolo, esse homem, já tinha destaque, falava, só que ele só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Áquila e Priscila chama ele para casa, explica para ele toda a outra parte do Evangelho, do Pentecoste, do poder do Espírito Santo, da ousadia desse auxílio, porque senão ele ia se tornar só um religioso do nosso lado. Assim como o religioso era do outro lado, sem o Espírito Santo, não tem como realmente você ter aquele poder de Deus, né? Porque é a forma do que Deus se relaciona conosco hoje é através do Espírito Santo. E é isso que Áquila e Priscila falam para Apolo, até a hora que ele quer ir para Acaia, e os discípulos escrevem para que os discípulos de lá recebam, e ele vai, e lá ele começa também a falar de Jesus e a defender o Evangelho do caminho para aquele povo que estava lá. E assim acaba o capítulo. É interessante como a gente vai ver de novo perseguição e Deus levantando homens. Deus levanta Apolo, uma doce surpresa que, às vezes, olha que interessante, ele ainda não tinha o essencial, mas já estava fazendo o Evangelho, já estava pregando, já era um missionário. E assim, às vezes Deus levanta a gente para ajudar as pessoas, não para fazer. Áquila e Priscila não eram tão eloquentes como Apolo, não teve a bagagem, mas eles foram humildes o suficiente, assim como fizeram com Paulo por 1 ano e meio, eles fizeram também em Corinto, fizeram em Éfeso com Apolo, de ser suporte, de ser o background, né? Aquilo que vai suportar o ministério de alguns. Como a gente precisa de homens e mulheres que são suporte aos missionários, pessoas que estão indo pregar o Evangelho. Precisamos de gente que acolha nas casas, que ensina os missionários a trabalhar para a cidade, a fazer coisas que vão trazer o sustento e também ajudar em falhas, a trazer um retorno positivo, uma crítica construtiva
para que o missionário como esse homem Apolo crescesse, e assim nós precisamos. Que esse seja o espírito que invada a tua casa, o teu coração, esse espírito que não se abala com a perseguição, esse espírito que vai servir como suporte a outros, auxiliando, acolhendo na sua casa, ajudando a combater a injustiça e reforçando os missionários, os homens e mulheres de Deus que estão na frente no campo de batalha, ajudando com suporte financeiro e também com orações e ajudando com bons conselhos. Que esse seja o nosso coração. Deus te abençoe. No capítulo 19 é uma troca. Você lembra de Apolo? Apolo vai para Corinto, pastorear lá, fazer o seu ministério lá. E aí Paulo vem para Éfeso para pregar o batismo do Espírito Santo. Porque aqui tinham vários prosélitos, né? Vários que entraram para o caminho, mas eles conheciam o batismo de João, o batismo do arrependimento, mas não conheciam o poder do Espírito Santo, ao qual era necessário principalmente para a conversão, mas também para a expansão do reino com os dons que o Espírito Santo estava dando, tanto em língua quanto em cura. E lá Paulo impõe as mãos sobre 12 homens e eles começam a falar em línguas e começam também a curar e a profetizar, principalmente a fazer esse poder da línguas com a profecia, que é um jeito de alcançar o evangelho, chegar em outros lugares. Lembrando que naquelas regiões, todas que Paulo falava, eram regiões com muitas línguas e o poder do Espírito Santo era necessário para alcançar muita gente. Mais uma vez, Paulo vai na sinagoga pregar o evangelho e ele não é aceito na sinagoga, e aí ele faz algo diferente. Ele vai dar aula. Olha que legal. Paulo entra numa escola de Tirano e lá ele fica por 2 anos ensinando o que ele sabia. Paulo era muito letrado, podia dar aula de filosofia, teologia, mas ele foi lá para fazer isso, mas para ensinar sobre o evangelho. E lá ele pôde falar sobre toda a teologia cristã que ele vai escrever nas suas cartas. Por 2 anos, muitos se converteram, tanto judeus quanto gentios. E aqui eu queria dar uma pausa. É interessante demais como Paulo era um camaleão, né? Ele fazia o que dava para se sustentar, para continuar o seu ministério. Eu acho que a gente tem que aprender isso com Paulo, a ser camaleão, a saber que para cumprir a nossa vocação, a nossa missão, tem horas que a gente vai fazer uma coisa, mas tem hora que a gente tem que se desprender e fazer outras coisas. Então Paulo às vezes fazia tenda, outras vezes ele dava aula e assim ele vai fazendo o seu ministério. Uma hora ele é sustentado pela igreja 100% nas suas viagens e assim ele vai fazendo o seu ministério acontecer. E lá em Éfeso ele fez um grande impacto nesses 2 anos. Sabe o que acontece depois? Algo muito interessante, porque o texto mostra que Paulo, durante esses 2 anos, fazia muita cura. Tinha tanta cura que eles pegavam lenço de Paulo, os aventais de Paulo, para levar até os enfermos e eles eram curados, porque o poder do Espírito Santo estava muito forte em Paulo, sinalizando um novo reino, uma nova ordem, um novo mundo que estava chegando, que é o reino dos céus, que é o reino de Jesus Cristo. Alguns jovens começaram a expulsar demônio em nome de Jesus. Eles eram filhos do líder dos sacerdotes. Eles não conheciam Jesus, nem sequer conheciam a mensagem. Eles viram que Paulo impactava com a cura que ele fazia e eles começaram a expulsar os demônios em nome de Jesus. Até uma hora que eles chegaram no endemoniado e foram expulsar o demônio em nome de Jesus e o demoniado falou, o demônio, né, no endemoniado, falou o seguinte: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. E aí o endemoniado foi para cima deles e espancou eles com uma força excomunal. Eles saíram nus, todo rebentado, eles apanharam do endemoniado. Olha que coisa diferente, engraçada até, e é um grande alerta para nós isso aí. Muitas vezes nós queremos usar o nome de Jesus como amuleto, ou o nome de Jesus em vão. Aqueles meninos pensaram, esse nome tem poder,
para expulsar demônio. E é interessante que o nome de Jesus tem poder, e é óbvio que tem poder, mas o poder do nome de Jesus é na pessoa de Jesus. Se você não conhece Jesus e se você não é enviado por Jesus, Colossenses 3 vai dizer que não só façamos tudo como se fosse para Jesus, mas façamos todas as coisas como se fosse enviado por Jesus. E é exatamente isso que é o diferencial entre esses jovens e Paulo, e um homem e uma mulher enviada por Deus. Aqueles meninos, eles ouviram falar do nome de Jesus e do poder, mas não conheciam a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o endemoniado não os conhece, não o respeita como seguidor de Jesus, porque ele fala, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês são impostores. Isso traz um grande alerta para mim e para você. Se nós estamos usando o nome de Jesus como amuleto, mas não estamos nos relacionando com Jesus como discípulos, como filhos de um Pai amoroso, como alguém que tem um Salvador. Essa é a grande diferença. Então, por isso que muitos no último dia vai falar para Deus, olha, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz grandes sinais, e Deus vai falar, eu não conheço, porque o nosso chamado principal é conhecer a Deus. Nós somos chamados para glorificar o nome de Deus e conhecer a Deus, e dessa forma, quando conhecemos o Cristo, nós sinalizamos como sinal, como profetas, como mensageiros, como missionários. Isso é o chamado de todo cristão, um relacionamento com Cristo. E esse texto traz um alerta para quem tem usado Jesus como um nome poderoso, como amuleto, o nome de Jesus em vão. Nos 2 anos que Paulo ensinou em Éfeso, muitos que se converteram foram e jogaram seus livros de magia, seus ídolos para ser queimado, para cortar esse link com o passado, né? E deixar claro que não era... Eu sei que hoje em dia tem gente que queima CD, nem tem mais CD hoje, mas queimava LP, queimava umas coisas assim que não é a música que trazia, a não ser que sejam músicas de adoração que você fazia ao demônio, outras coisas, mas na maioria das vezes a gente confunde esse texto por uma radicalidade. Ali eram claramente instrumentos de adoração a Ártemis, que era a deusa lá de Éfeso, e eles largaram isso e queimaram. E o texto fala que se juntasse isso e vendesse, eles iam ganhar muito dinheiro, mas eles decidiram romper com o passado, queimando. Isso é um grande aviso para nós, que quando nós nos convertemos, tem coisas que a gente tem que deixar para o passado, tem que romper de vez. Não dá para ter coisas que... pecado de estimação, pecado hereditário, isso não existe, isso tudo é cortado muito por Deus, e algumas coisas que a gente faz voluntariamente, a gente corta o nosso passado para servir ao Senhor. Só que isso teve um problema. As pessoas que faziam as estátuas, as pessoas que faziam desde bronze, de prata, até mesmo de ouro, os seus amuletos para adoração no templo de Ártemis, eles ficaram muito preocupados. Eles se reuniram e começaram a falar que se Paulo continuasse pregando do jeito que estava... Eita, caiu. Som. A pregação de Paulo vai causar um problema muito grave. Isso vai criar um ciúmes e uma preocupação nos caras que faziam as estátuas e os amuletos para Ártemis, a deusa em Éfeso. E lá eles começaram a perceber que mais cedo ou mais tarde ia acabar o lucro. Se as pessoas continuassem se convertendo à mensagem de Cristo através do apóstolo Paulo, eles iam parar de ter lucro. Então eles começaram a armar um tumulto na cidade que ficou tão grande, que virou uma grande confusão. E no final das contas eles só queriam matar alguém, e tinha tanta gente no tribunal para pegar e matar as pessoas que estavam indo contra o templo e a deusa de Éfeso, Ártemis, e eles queriam pegar quem realmente estava indo contra a cultura da época ali. E aquilo ficou um tumulto tão grande. No meio desse tumulto, a gente vê Paulo querendo falar. E os amigos de Paulo não deixam ele falar, porque sabia que ele ia ser trucidado, morto lá dentro. Eles não estavam com o espírito de ouvir, eles estavam querendo guerra.
eles arrastaram 2 discípulos de Paulo para tentar fazer justiça com esses 2, mas eles queriam pegar Paulo. Até que o escrivão do lugar ali começou a fazer um discurso e trazer ordem, dizendo assim: gente, todos nós temos o tribunal, onde se alguém ficou ofendido por que alguém disse ou o que alguém falou, leve até o tribunal e processe. Nós temos a lei. É interessante que isso que ele está falando é: Roma trouxe todo o papel jurídico para trazer ordem social. Vocês estão querendo fazer como antigamente? E aí ele traz um alerta: se vocês continuarem com esse tumulto, nós podemos ser acusados de tumultuar a cidade. E toda a cidade colonizada e conquistada por Roma tinha na região uma legião de soldados, a legião. E a legião poderia ser acessada pelos líderes romanos da cidade para invadir. Eles matariam muita gente para trazer ordem. Então aquele escrivão ele vai falar: gente, vamos usar a lei para trazer ordem, senão a gente vai criar um tumulto que vai trazer desgraça à nossa cidade. E ali tudo se acalma e Paulo, no próximo capítulo, já sai de Éfeso. Eu aprendi muita coisa lendo o capítulo 19. Aprendi que tenho que ser como camaleão, como Paulo. Uma hora faz barracas, faz tendas, outra hora dá aula, outra hora é sustentado. O que importa não é o que estou fazendo, mas o que importa é a missão. Aprendi também a não usar o nome de Deus em vão. Aprendi que não é assim que se faz, tem que ter um relacionamento com Deus. Também aprendi que tem hora que é para falar, mas tem hora que é para fugir. Tem hora que o espírito do local não quer ouvir, não quer diálogo, ele quer morte, quer guerra. E nessa hora nós devemos nos retirar de forma consciente. Nem todo lugar é para ser encarado e falar: eu tenho o poder do Espírito Santo, eu vou falar. Paulo foi muito bem aconselhado a se retirar. Que Deus nos ensine a ter esse discernimento. Hora para falar, hora para retirar. Hora para se relacionar com Deus, hora para expulsar os demônios, hora para ser como um camaleão. Que Deus te abençoe. Muito bem, olha que coisa... Estudo fantástico, maravilhoso. Eu sei que você gostou do estudo com o pastor Marcos, que Deus esteja abençoando o pastor Marco nessa série de estudos do livro de Atos e tantos outros estudos que ele tem preparado para o povo, para a sua igreja e também para o povo de Deus. Tem sido abençoador. Portanto, esteja atento. Quero deixar aí a palavra para a nossa diretoria e os diáconos. Na quarta-feira, nós teremos a nossa reunião administrativa. Nós estaremos na quarta-feira montando a agenda para o culto administrativo e será uma reunião online, como nós decidimos, como a igreja decidiu numa das suas assembleias, que neste ano as reuniões administrativas, enquanto estiver esta situação de tentarmos evitar o máximo possível, estarmos nos reunindo presencialmente, realizarmos online. Então, nós iremos ter, na manhã, quarta-feira, a nossa reunião online, em que nós estaremos chamando você, então você esteja atento. A diretoria jurídica da igreja, presidente, vice-presidente, os secretários, tesoureiros, os diáconos, nós estaremos chamando para você entrar na reunião e aí nós estaremos montando a agenda para o culto administrativo e você também terá a oportunidade de apresentar algum outro assunto que gostaria de ver acontecer e ser realizado na Assembleia da Igreja, que vai ser no próximo domingo. Próximo domingo
Pela manhã, às 9 horas, nós teremos o culto da igreja, o culto administrativo da igreja, que nós chamamos culto administrativo, porque a Assembleia é culto administrativo, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos prestando contas, estamos de portas abertas, qualquer pessoa pode participar do culto administrativo de uma igreja batista, e no próximo domingo nós teremos. Portanto, amanhã nós estaremos reunidos em uma reunião online para montarmos essa agenda. Que Deus esteja abençoando a sua vida e nós estaremos orando nesse instante e para encerrarmos o culto de hoje. Pai querido, Deus bendito, eu quero te agradecer pela vida do pastor Marcos, Deus, pelo estudo. Mais uma vez nós pudemos ouvi-lo, ó Deus, com palavras tão abençoadoras, ó Deus, tão esclarecedoras. Nós louvamos a Ti por isso. Nos dê, ó Deus, uma semana tranquila, uma semana de paz, que possamos terminar essa semana, ó Deus, sentindo a Tua paz, a Tua graça e a Tua bondade sobre nós. Pedimos pelos irmãos, as famílias da Tua igreja, os nossos amigos que estão nos acompanhando, que o Senhor esteja abençoando ricamente cada um deles, ó Deus. Fique conosco e que tenhamos todos uma noite tranquila, oramos em nome de Jesus. Amém. Próxima semana nós voltaremos com mais um estudo do livro de Atos. Estaremos estudando a partir do capítulo 20, nós estudamos até o capítulo 19 e a partir do capítulo 20 nós continuaremos o estudo. Fique aí com mais uma música para sua edificação e que Deus te abençoe ricamente. Amém. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida.